Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos! Olá, minha gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas! Sou eu, André Arruda, está começando mais um Castor FM! Isso aí, Castor FM número 14, o episódio número 14 de Castor FM, diretamente para vocês, de diversos lugares desse Brasil varonil. Estamos juntos em 4 plataformas diferentes. O pessoal que está aqui meio de ladinho está me vendo através do Instagram, TikTok, YouTube e quem mesmo? E Twitch FM. Então, twitch.tv, né? Não é Twitch FM. Castor FM. Muito bem, minha gente. Olha lá, que legal, né? Sem mais delongas. Muito bem, minha gente. Mais uma semana, mais um dia, mais um mês, mais um ano, as coisas vão se progredindo e nós estamos em outubro, o último trimestre de 2025. E olha só, hein? O ano vai correr como um ratinho de pólvora. Vocês já pararam para pensar nisso? Agora que fim de ano a coisa se acelera daquele jeito que a gente só conhece, né? E assim, né, minha gente? Olha só. A gente já está na primeira semana, 4 de outubro, né? Ontem foi o Dia Mundial de Meninas Malvadas, né? Que a menina perguntou pro rapaz, que dia é hoje? 3 de outubro, né? E no dia 1º de outubro, dia da música Diário de um Detento, São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia sobre o olhar seminário, né? E eu estou falando esse monte de groselha aqui, porque na verdade o fato é que nós estamos com o tempo corrido, e é um tempo corrido de uma maneira tão exageradamente rápida, veloz, que a gente nem percebeu que aconteceu uma quantidade enorme e exorbitante de fatos no nosso Brasil, no nosso mundo. A gente nem se lembra que em fevereiro a gente estava comemorando, em janeiro a gente comemorou o Golden Globe da Fernandinha Torres. Em fevereiro, no Carnaval, a gente comemorou aí o Oscar, né, de melhor filme internacional por Ainda Estou Aqui. E em setembro a gente meio que comemorou também e protestou, né? A gente comemorou a condenação do Bozo e protestou, fomos às ruas contra a PEC da sacanagem que foi derrubada, e uma das consequências é uma coisa que eu vou falar aí no próximo bloco. No parte de notícias, né? E assim, gente, é uma coisa assim que o decorrer do tempo faz tanto que a gente realmente fica impressionado com a quantidade de coisas que está passando pelos nossos olhos. E a gente aciona às vezes filtros justamente para isso, para evitar que a gente tenha que a gente tenha a nossa atenção presa por algo que, por assim dizer, não faz com que a gente prossiga em nossas vidas, em nossas jornadas e coisa e tal. E sim, foco é importante, mas a gente tem que entender que existem coisas que afetam a nossa vida e que às vezes passam sorrateiramente justamente para
sorrateiramente outras coisas que não são do nosso foco, tipo reality show, fofoca, não sei lá das quantas. Hoje eu estava vendo notícia ali, estava lá um jogo de futebol, um jogador de futebol fazendo lá o jogador de futebol sendo aplaudido, né? Quer dizer, na verdade, fez gols lá na vitória do seu time e dedicou ele para uma influencer aí, que, pelo amor de Deus, né? Tudo ligado, né? E são coisas que realmente nos desviam um pouco o foco, né? A gente saber misturar isso, o que é entretenimento, o que é entretenimento, o que é assunto importante, o que é assunto que realmente é cortina de fumaça, e que a gente vai ter muita cortina de fumaça daqui por diante, e o que realmente afeta nossas vidas, as nossas rotinas. A gente está vivendo um mundo assim caótico, e a gente precisa ter essa noção. Se a gente tiver essa noção, a gente consegue até mesmo crescer em nossas probabilidades de vida. E, menino do céu, realmente são lutas que a gente vai ter que travar todos os dias até o final do ano. Às vezes a gente tem que entregar as metas de vendas do ano, a gente tem que fazer um monte de coisa. E o fim de ano, geralmente, é muito mais corrido para comércio, por causa de fim de ano, de festa de fim de ano, 13º, caramba 4. E tudo isso faz com que a gente fique bastante acelerado. Então, vamos aproveitar os momentos que pudermos para dar uma desacelerada, porque senão a gente vai ficar no veneno. Então, gente, vamos nos cuidar. Falta pouco fim do ano, mas vamos dosar o nosso ritmo para chegarmos até lá inteiros. Muito bem, esporte esportivo. Mais uma seleção masculina fazendo vergonha. Isso, vou te falar, hein? Mais uma seleção, a seleção sub-20 do Brasil acaba de ser foi eliminada hoje do Mundial da Copa do Mundo sub-20. Detalhe, na primeira fase, 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas, tá? Empatou com o México, perdeu para Marrocos e perdeu para a Espanha. Tchau e benção. Os meninos estão voltando para casa. Será que foi sacanagem dos clubes que estavam pedindo para que eles voltassem? Por causa que tem Copa Libertadores, que tem isso, tem aquilo outro? Não sei. Mas isso é lascado, tá? Meio de semana teve lá aquela roubalheira que fizeram contra o Corinthians, no jogo contra o Inter, sem comentário. Parece que teve aí a situação aí do Corinthians legal, né? Quer dizer, a situação do Corinthians é caótica, né? Estão até falando em uma possibilidade de transformar no massacre, mas do jeito que o pessoal ali pro futuro não vai aceitar e quer que morra. Mas tá bom. A gente tem aí os mundiais, né? A gente teve o Mundial de Atletismo e o Mundial Paralímpico, que o Brasil está fazendo bonito. O Brasil faz sempre bonito, seja no atletismo, seja no esporte paralímpico brasileiro. É um orgulho nacional maravilhoso e o que está fazendo muita diferença dentro de muita coisa. Então, teve aí também um palmeirense aí,
quer dizer, teve uma diferença, né? A diferença entre o Flamengo e os outros postulantes, o Palmeiras e o Cruzeiro, diminuiu por causa do empate entre Cruzeiro e Flamengo no meio de semana. Então, o campeonato vai ter ainda muitas emoções. Agora, o ponto de destaque do futebol brasileiro foi a alteração, foi o anúncio da mudança do calendário brasileiro para 2026. É uma coisa que, a princípio, vou te falar, o começo é bem-vindo, mas ainda tem coisa que eu não concordo. E, assim, eles vão reduzir a quantidade, né, Eles vão reduzir a quantidade de partidas dos estaduais, eram acho que 16 datas, diminuiu para 12. Vai voltar campeonatos regionais. Vai inflar a Série D vai aumentar de tamanho. E o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro já. Então, assim, é muita mudança. É muita mudança que vai fazer diferença no calendário. Mas time que está em Libertadores não vai disputar regional. A Copa do Brasil, as primeiras fases vai ser em jogo único e a final também ser em jogo único. Então são mudanças que... Essas mudanças, a princípio, podem parecer aí um pouco bem-vindas, né? São mudanças que são bem-vindas, mas assim... Eu acho que tem coisas que deveriam ser melhor estruturadas. Eu acho que assim... Não precisa time grande estar estadual mais, tá? Teve um colega meu que ele fez um comentário que foi bastante pertinente. Ele disse assim, olha, vai ter campeonato brasileiro no final de semana e vai ter um tempo para os estaduais no meio de semana. E aí o time grande vai disputar no meio de semana contra um time, vai jogar em casa no meio de semana, contra o time do estado, pelo estadual, e vai jogar no final de semana contra o time da Série A, ou B, ou C. E o que vai acontecer? Vai ter gente para assistir esse jogo no meio de semana? O pessoal não vai se interessar por um jogo pequeno. Vai querer assistir jogo grande. Então, o que vai acontecer é o óbvio, tá? Os estaduais vão ficar cada vez mais esvaziados. E aí, qual o ponto que a gente precisa colocar aqui? Eu acho que time grande não cabe mais no estadual. Esse negócio de uma equipe de elite ter que disputar estadual, Copa do Brasil com Copa do Brasil, com Brasileirão, com Libertadores ou Sul-Americana. Então, gente, isso tá estranho, tá? Então a gente precisa ter uma coisa que seja melhor estruturada. Eu acho que os estaduais deveriam valer para os regionais regionais valer. Eu acho que nem precisaria mais de Série D se tiver um regional bem estruturado. E aí a gente teria aí a Série B, C, D e A, com Libertadores e coisa e tal. Então seria uma estrutura que faria com que todo o jogo valesse e todas as equipes do Brasil jogassem o ano inteiro. Então é esse tipo de coisa que ainda está longe de acontecer. E por que isso é importante? Tá vendo? Eu falei de que o nosso futebol brasileiro está numa situação de crise que é impressionante. O Brasil se classificou para a Copa de 2026 com a pior campanha da sua história em eliminatórias. O Brasil, no Sub-20, acabou de ser eliminado na primeira fase hoje. Isso são sintomas de que o futebol está bem desestruturado. Você tem equipes de elite que jogam 40, 50, 60 jogos no ano, enquanto equipes pequenas do nosso Brasil,
que são importantes formadores de jogadores, adivinha o que acontece? Eles jogam 3 meses e ficam 7. Ficam 3 meses jogando um campeonato e 9 meses sem ter nada a disputar. Isso vai fazer com que realmente enfraqueça sensivelmente a situação do campeonato, da disputa, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa, e é um país, o futebol é um esporte, mesmo que eu entendo que numa situação de franca decadência, que está realmente numa situação bastante decadente, o Brasil tem condições de se estruturar para que seja possível uma estrutura que desenvolva de fato o esporte. E isso também passaria pelo futebol feminino, passaria por categorias de base. Então, tudo isso faria com que a gente mudasse bem esse esporte. Mas, realmente, isso não acontece. E isso não é só para o futebol, para as outras modalidades esportivas. Muitas modalidades esportivas no nosso país ainda são elitistas, ainda são grupos fechados praticando esportes. E a gente precisa ter essa descentralização e esse fomento. Muito bem, gente, são 21h21. Caraca, bicho! Horário daqui mesmo, 21h21, horários iguais, muito iguais, impressionante. E aí, gente, muito bem. Olha só que loucura. A semana no Brasil ainda trouxe o reflexo das manifestações. As manifestações trouxeram uma segunda vitória. Além de enterrar de vez a PEC da bandidagem, foi aprovado a isenção para o ano que vem do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. E para quem recebe até, se eu não me engano, 7.320, vai ter aí um abatimento, né? Isso eu considero formidável. Eu acho que isso é algo que é uma vitória, inclusive, do governo Lula, tá? Porque foi uma promessa de campanha, tá? E é uma promessa que está sendo cumprida, uma importante promessa que está sendo cumprida. Mas eu entendo que a gente precisa ter uma revisão melhor. A gente precisa revisar a forma como é tributada a renda no nosso Brasil. E essa iniciativa de pegar rico, quem recebe acima de 600 mil, e ser tributado é extremamente louvável. Rico no Brasil paga pouco imposto, tá? E aí, por que tem gente que fala assim, não, isso é um absurdo. Não é absurdo tributar um excesso de renda. E por que isso é importante? Isso é importante para a economia circular. O pessoal tem que ter um entendimento muito claro que o dinheiro, na verdade, é um reflexo. O dinheiro é um reflexo de tudo que é produzido. E se há uma acumulação de riquezas, uma acumulação de dinheiro, essa acumulação de dinheiro vai fazer o seguinte: essa acumulação de dinheiro vai fazer com que as pessoas no nosso Brasil, quer dizer, no mundo, né, vão ficar acumulando dinheiro e a riqueza real, que é o que faz a gente, a nossa força de trabalho, os produtos que consumimos, a roupa que a gente compra, a comida que a gente come, né, a casa que a gente tem, os terrenos que a gente tem, não sejam gerados, não seja gerada a riqueza de fato, tá? O dinheiro, ele é um reflexo da verdadeira riqueza, que é a riqueza da força de trabalho, a riqueza
E quando se há uma acumulação de riqueza, de dinheiro, né? Essa acumulação de dinheiro vai gerar um terrível impacto sobre a economia. Vai ter inflação, vai ter recessão, vai ter gente que não vai poder, vai ter miséria, né? Fome e miséria, porque é isso o reflexo de um processo de acumulação de riquezas, né? Essa distribuição de riquezas que é obscena, é uma obscenidade, uma péssima distribuição de renda, ela provoca isso. Aliás, talvez o outro lado da moeda da fortuna é a miséria. E da situação que estamos hoje, a gente acaba entendendo que só vai poder existir fortunas se existir miséria. E isso, gente, é uma coisa que é um desastre da humanidade, tá? E aí houve essa votação, vai para o Senado, né? Então isso ainda vai ter consequências, né? E isso vai ser que prometeu ser uma tramitação rápida, então é bem provável que seja muito em breve nós tenhamos aí a sanção, né? Vai ser sancionado pelo governo Lula essa alteração, tá? Mas assim, houve um avanço do lado do setor produtivo, que foi a reforma tributária, mas essa reforma tributária ela tá regulamentando efetivamente o quê? Produção. Mas a gente precisa ter uma tributação adequada da renda, a gente precisa tributar o rentismo, a gente precisa isentar PLR, a gente precisa criar uma regra, uma fórmula de reajuste de correção da tabela do imposto de renda, porque não é possível a gente ver, todo ano a gente vê o salário mínimo aumentando e não ter o imposto de renda sendo corrigido, tá? Então isso são coisas que a gente precisa falar. Falando aqui do DF, mudando um pouco de assunto, mais uma vez o metrô está em caos. Caos total. E o governo daqui não faz nada. Vamos falar a verdade, gente. Não faz nada. Eles não fazem nada. E aí eu pergunto para você, meu querido amigo, minha querida amiga, basta. Pronto. Então assim, minha gente, mais uma vez, né, a situação do nosso, a situação de hoje, né, do metrô do DF, coisa assim que é um absurdo, né? Pronto. É uma situação assim que é um absurdo o que está acontecendo, entendeu? E é uma situação de um absurdo tão grande que eu estou com a live aqui prejudicada. Peraí. Não, mas eu também estou aqui no outro. Então, assim, a situação é tão absurda do metrô do DF que
Pronto. De 12, quer dizer, de 32 trens, 12 não estão funcionando. 12 não estão funcionando. Então a gente está aqui numa condição aqui, que eu falo assim, não é possível uma situação desse sentido, de que a gente ter um transporte, tá? Coletivo numa situação de tamanha penúria, né? É uma penúria total o que está acontecendo, entendeu? E aí o que acontece, né? Acho que agora, Miru, é porque eu tô com um problema na câmera, desajeitou aqui. Agora, desculpe, gente, um problema técnico aqui. Mas assim, o problema é uma situação de tamanha penúria que está acontecendo hoje no transporte público do DF, que, assim, a gente precisa ter uma solução. Só que é uma solução que não é imediata. Não adianta você pegar e puxar 2 estações para a região de Samambaia, ou 2 estações para a região de Ceilândia, e não levar o pessoal até a Asa Norte, até a região mais norte, entendeu? De você ter outras regiões da cidade atendidas por trem, por trilho. E é uma coisa que vai demandar muito tempo. E são coisas que assim está muito atrasada, há muito tempo que não resolve. E aí você tem um horário bem restrito de trem. Imagine só, você tem o metrô aqui no DF fecha 11h30 da noite. O pessoal de São Paulo vai achar uma piada. Porque o metrô em São Paulo e trem fecha depois da meia-noite, todos os dias, de domingo a domingo. E abre às 4h40 da manhã, de domingo a domingo. E no Distrito Federal não abre às 4h40. Abre acho que às 7 da manhã aos domingos e às 5h30 da manhã de segunda a sábado. E no domingo fecha às 9h30 da noite. Então, assim, uma coisa assim que tá um absurdo mesmo. Aí, gente, mudando um pouco de assunto, a gente... Vamos falar do... Eu quero deixar a parte do metanol para o final, tá? Mas eu quero falar sobre esse tal de acordo de Gaza. A pressão foi grande, aí dá uma possibilidade de ter um acordo, né, para fechar, encerrar esse conflito em Gaza. É um acordo que vai dizer, mas vou deixar o Real Madrid de fora também. Mas deixar a situação totalmente à mercê de quem detonou a região inteira de Gaza e as colônias que Israel instalou, eles vão tirar da região de Gaza, são coisas que precisam ser ajustadas aí, tá? Muito sério, muito sério. E ainda teve aí uma iniciativa de diversos ativistas de levar aí uma enorme fragata, uma grande quantidade de navios para levar ajuda humanitária para Gaza. Adivinha? Foram interceptados por Israel e eles prenderam todo mundo. Olha, gente, eu não sei o que falar, mas
Tem um verso da... Tem um verso lá do final da música Diário de um Decampo, e a gente lembrou no dia 1º de outubro, porque ela fala, né, desse fato no dia 1º de outubro, que resume bem o que eu estou falando. Mas eu não vou falar esse verso, vocês vão descobrir. É lá para o final. Bem, eu recebi aqui eu recebi um vídeo de colegas meus lá, de um amigo meu, e eu, na verdade, fiquei muito preocupado porque o que aconteceu também uma outra coisa. Aconteceu que aqui no Distrito Federal teve um caso é um caso suspeito de contaminação por metanol. E o que se identificou desse caso aí, né, é o Hungria, né, cantor de rap aqui do Distrito Federal, se apresentou no interior de São Paulo, veio aqui para o DF e tomou uns destilados aí e começou a passar mal, né? Passou mal, foi para o hospital, DF está, ainda bem que foi rápido, fizeram todos os procedimentos aí de desintoxicação dele, até um hemodiálise ele teve que fazer, ele teve que ir para a UTI, está se recuperando, graças a Deus, mas é uma das possíveis vítimas do metanol. Bebida adulterada, destilado, geralmente gin, vodka, que são bebidas mais caras. E o que aconteceu, gente? Dizem que o problema é que essas empresas clandestinas de invase, eles pegam garrafas de bebidas de outras, reaproveitadas, as garrafas de bebidas que já foram reaproveitadas, e essas garrafas elas são limpas, e é nessa limpeza é que ocorre algum tipo de reação química que fica um resíduo de metanol. E é esse metanol que está contaminando as bebidas falsificadas. É uma das suspeitas. Outra suspeita é a mesma suspeita que aconteceu lá daquele escândalo que descobriram lá do PCC, lá do crime organizado, de falsificação de esqueci o nome do bichinho, de falsificação de combustíveis, né, com metanol, né? Então aí diziam que também estava colocando metanol, misturando com as bebidas. Então, gente, é uma coisa assim que eu falo assim, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. E assim, muito, muito, muito preocupante, né? Extremamente preocupante o que está acontecendo hoje. E é uma preocupação que eu falo assim para vocês, assim, meu Pai do céu. E aí o que aconteceu? Teve um colega meu que teve um colega meu que mandou um vídeo aí dizendo que 4 meninos de Diadema estavam com
foram internados às pressas porque passaram mal depois de beber gin. E aí tem essa situação. A maioria dos casos concentrados no estado de São Paulo, mas teve casos na Bahia, parece que é Bahia, Pernambuco e aqui no Distrito Federal. Então, é uma coisa muito complicada. Desconfie de bebida barata, evite dar uma olhada no rótulo, ver o que está acontecendo. Se o gosto estiver diferente, não beba. Se você tomou, se você perceber que o ressaca está muito pior, você está sentindo vertigem, você está com a visão turva, alguma coisa assim, corre para o médico. É isso, tá? E... estou falando que está tendo um projeto de lei no Congresso para transformar a falsificação de bebida em crime hediondo. Em 2009, o governo Lula criou um mecanismo de controle de bebidas bastante rigoroso, que foi desmantelado em 2016 pelo governo do Vampirão e desmanchado de vez no governo do Bozo. 2019. Então, nós vamos ser sinceros, gente. A gente tinha à disposição mecanismo de controle. Aí acusaram de corrupção, de caramba 4, mas não sei se comprovou não, mas usaram isso como justificativa para dizer que esse sistema não é bom. E no fim das contas, aconteceu tudo isso. Eu digo para vocês uma coisa, gente. É justo você ganhar dinheiro em cima da miséria do outro? É justo você ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio? É justo você ganhar dinheiro em cima de ridicularizar o outro? É justo você ganhar dinheiro expondo as pessoas a um risco de morte? É essa a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se isso é justo ou não é. Porque se você acha que isso é justo, nem me dirija a palavra. Porque eu sei que você é um canalha, se você pensa. E isso justifica essa inconsequência tão grande que está havendo. É uma inconsequência tão grande no mundo. De tudo que está acontecendo. E essa inconsequência, ela está gerando consequências. Consequências ambientais, consequências culturais, consequências da saúde mental da humanidade. E não podemos mais tolerar isso. Não podemos mesmo. Vinte e 21h43, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM e eu sou o André Arruda, o apresentador. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todas, todos e todos. Estou falando aqui de notícias. Se você perdeu, no Instagram vai ter o Reels e nas demais plataformas vai estar o episódio completo, programa completo em um episódio do podcast Castor e seus esquemas, tá? E assim, gente, essa situação do metanol realmente me entristece muito de ver, inclusive porque saiu uma notícia recente dizendo que o consumo de bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes aumentou no Brasil, sobretudo mulheres. Então, há uma preocupação a mais dessa situação aí de metanol, gente.
temos que ficar muito atentos e fortes, porque senão vai ser difícil, tá? Muito difícil mesmo. E assim, gente, para as vítimas dessa falsificação, muita fé. Para quem faleceu, meus sentimentos a todos os familiares de quem morreu, faleceu. E quem teve consequências graves, um menino lá em São Paulo que está em coma e parece ser irreversível. Tem uma mulher que está cega e a gente está numa situação muito triste de ver. Então, vamos à luta. Vamos deixar a coisa um pouquinho mais leve, mas depois vai ficar pesado de novo. São 21 horas 45 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Muito bem, gente do céu, você ficou sabendo dessa? A novela da Vale Tudo? Eu falei assim, caramba! Ai, titita caramba! Dona Odete! A Dona Odete Reutemann foi a responsável pelo acidente que deixou o filho dela em situação de total incapacidade, demência total. Totalmente inválido o filho dela. Eu falei assim, não é possível uma coisa dessa, mano. Aí todo mundo quer matar ela agora, né? E aí tem lá outra menina que, irmã, não sei se é irmã dela pegou e deu um papo nela. Gente, foi uma coisa assim que eu falei assim, cara, foi ratinho, né? Foi coisa de louco. E aí parece que tá previsto, né, o assassinato da Odete Reutemann da segunda-feira. Tá? Porque a novela vai entrar na reta final e a nova novela da Globo vai ser dia 20, né? Então aqui faltam só 2 semanas de novela, né? E aí eu tava comentando com o meu boy sobre uma coisa, né? Porque na primeira versão, quem matou a Odete foi a esposa do outro cara lá, que passava a mão no dinheiro dela lá na TCA. Aí assim, o que acontecia? O que aconteceu? Eu achei que tinha sido feito vários finais e foi escolhido um que fosse inesperado, porque havia, por parte de um dos patrocinadores da primeira versão da novela, o Caldo Maggi, que é a marca de condimentos da Nestlé, fez uma promoção que era um bolão, né? Sorteando um valor alto em dinheiro para saber quem foi o assassino da Odete Reutemann, né? E nessa situação, nessa condição ali, foi a Lídia, né? Foi a assassina, né? Matou por engano, né? Pensou que era a Heleninha, alguma outra coisa assim. Ele estava conversando com
Ele estava conversando com a Odete, né? Acho que é o Marco Aurélio, né? Tava conversando com a Odete. Aí a mulher dele pensou que era uma amante, pegou e atirou. Atirou e matou. E aí matou a Odete. Nessa versão, eu acho que não será isso. Não vai ser tão óbvio. Vai ser outro, provavelmente outro personagem. E nessa semana você percebe que começou a surgir vários. Várias pessoas interessadas em ser o candidato a preencher a vaga de assassino da Odete. E aí eu falei assim, caraca, bicho. Negócio. Agora, viu? Tem gente que fala assim que agora tudo virou novelão, né? Vai trazer repercussão? Talvez, repercussão nacional, com certeza vai ser 2 semanas de entretenimento para o povo brasileiro, a novela, né? Mas seguindo aqui a canção, né? Eu tenho que falar de um grande amigo meu que lançou música, né? Que é o meu querido Alexander Fênix, né? O Alexander Fênix lançou música nova essa semana, chamada Rebeldia, tá? E eu tinha, na verdade eu falei que ia fazer os anúncios, né, das músicas e coisa e tal. Ele lançou Rebeldia, né? É uma música que ele tá indo muito bem em termos do visual, ele tá sensacional, né? E eu tô crente que o Alexander, que é um grande amigo meu, a gente foi parceiro de palco no teatro e tudo mais, vai muito bem, né? Então, muito sucesso aí pro Alexander. E ontem eu assisti, cara, o filme do Ney Matogrosso, depois de tanto tempo que eu não assisto, que eu não tinha que ter vergonha na cara de assistir o filme, né? Do Ney Matogrosso. E que filme, né? Filme bonito, lindo, né? Esse filme do Ney Matogrosso, né? E é uma história que eu falo assim, uma história assim que eu falei assim, não, é uma história muito, muito, muito pesada, muito forte. E é uma história que ela tem uma relação muito grande com a questão do HIV, né? Ele foi namorado de Cazuza, foi namorado de um rapaz que cuidou até o fim da vida, né? Um grande amor da vida dele. E assim, é uma coisa assim tão pesada, né? E hoje a gente vê a gente não dando o menor valor sobre a questão de saúde sexual hoje em dia. E eu estou dando os parabéns para o Ministério da Saúde, pela iniciativa de agora você ter
no postinho 3 modelos de camisinha, além da camisinha feminina. Tem a camisinha feminina, agora são 4, se for contar com a camisinha feminina, são 4 modelos de camisinha feminina. A camisinha normal, camisinha feminina, camisinha texturizada e a camisinha sensitiva, né? Sensitiva não é da massa, é sensitiva. É uma camisinha que é sensível, ela é mais fina, ela tem uma sensação de pele com pele que vai fazer com que você que está na condição aí de... É como se não estivesse usando. Ela é muito sensível. Eu já usei, já aprovei, tá? Testado e aprovado. Aí não me perguntem como. Que delícia. Nessa toada toda vai ter aí vai ter eventos aí, né? E dentro desses eventos vai ter aí um evento da parada, né? Não exatamente parada, né? Vai ser o Diadema Pride, né? A minha amiga Traime vai se apresentar. Mas eu vou ter que parar a música justamente porque o que eu vou falar em seguida é um ponto muito pesado sobre esse assunto. Não vou nem ter aquela finalização que vai costumar ter. Muito bem, gente, são 9 horas e 56 minutos, horário daqui mesmo, a gente está quase no finalzinho do programa. E assim, eu quero contar a minha versão do que aconteceu, né, em Diadema em relação a essa questão de paradas. E é um ponto que eu acho que temos que levar. Quem é de movimento social precisa ter um aprendizado muito sério em relação a isso, em relação a tudo isso que está acontecendo, tá? Muito bem. Quem estava acompanhando, quem acompanhou minhas redes no começo do ano, a gente teve uma espécie de contenda porque houve uma troca da administração. Até então, o prefeito da cidade foi derrotado nas urnas, embora eu não concorde com o resultado, né? Mas o que aconteceu em 2024, na cidade de Diadema, São Paulo, foi uma das campanhas mais sujas que eu já vi na história da política, de uma política municipal, e é reflexo de toda essa sujeira que está acontecendo na política brasileira. E assim, é dinheiro entrando a rodo, tanto é que tem essa história aí de esse fundo partidário ser extremamente turbinado, vergonhosamente. Foi aprovado aí um fundo partidário, fundo eleitoral, com um valor estratosférico, imoral, né? E a distribuição vai ficar com os partidos que tiveram melhor desempenho na última eleição. Então, é como se a coisa continuasse do mesmo jeito. Bem, o que ocorre? Trocou a administração, trocou o coordenador de diversidade. O coordenador de diversidade queria apresentar uma ideia nova, né? Uma parada. Eu acho que ter ideias novas não é ruim. Eu mesmo, quando eu participei mais ativamente da associação, em que obrigado, Traeme, linda, obrigado. Quando eu participei da associação Viva a Diversidade, eu sempre propus ideias novas, mas o problema das ideias é que existem pessoas que têm uma vaidade e acham que pessoas que têm ideias novas
querem se aparecer, querem tomar o seu lugar. E não é assim. Nem sempre é assim, tá? Então eu tive ideias, pontos de vista, muitas vezes podados dentro da associação. E isso, lógico, me entristecia muito, mas é entender um contexto. E era uma coisa assim muito chata. Eu dizia assim, vamos fazer tal coisa, dessa forma assim, olha, detalha aí a coisa que tem que fazer, como se as coisas fossem, como se ideias tivessem que ser feitas sozinhas. Não é assim. E no fim das contas, eu não tive ajuda nem suporte para essas coisas. Então hoje eu estou muito distante da associação. E eu acho que a associação, ela está sim sofrendo uma série de retaliações e pela coragem que teve de peitar a atual administração e a coordenadoria de diversidades, que não trouxe uma questão de diálogo adequada, não chamou para conversa, não teve uma conversa adequada. Isso foi as informações que eu recebi, que eu tive acesso. E nessa condição, e paralelamente a isso, eles já estavam organizando um evento de parada totalmente sem consultar a Associação Viva a Diversidade, que por quase 20 anos organizou o Grito da Diversidade de Diadema e quis forçar a entrar, a associação entrar como parceiro desse Diadema Pride, que eles queriam que fosse para setembro. Mas a gente falou assim, nós participamos de uma associação, de uma coordenadoria de uma coordenação estadual de paradas LGBT, e essas coordenações são coordenações que traçam um calendário, tá? Olá. Que traçam um calendário e fazer a parada em setembro, em vez de ser em julho, que é a data que a gente costuma fazer, iria haver um conflito de datas com outra parada, se eu não me engano, de Santo André. E aí, no fim das contas, você viu que agora que esse evento vai ser amanhã, dia 5 de outubro. E e aí, nessa situação toda, eu fiquei muito chateado, porque no ano acho que foi no ano passado, eu queria trazer a Traeme para ser uma das atrações do Grito. E eu fui voto vencido. E eu acreditava que ela seria uma atração muito boa para o Grito, porque ela fez um sucesso danado no ano passado, com a música que ela fez com o Caco e com o sucesso que ela teve no bloco do Agrada Gregos, que é um dos principais blocos LGBT do Carnaval de São Paulo. E também no bloco da Mama, também, né? Então, da Mama Drag. Então ela tinha predicados que poderiam trazer, e eu fui voto vencido, né? E hoje ela vai se apresentar nesse evento. Muito sucesso para ela. E a gente tem que entender que são profissionais,
e são profissionais contratados, então não tenho esse ponto com isso, mas o que me deixa muito triste em relação a essa situação foi a forma como essa coordenadoria agiu com o movimento social, com a Associação Viva a Diversidade, e aí muita gente vai dizer, mas vai ser bom, porque vai ter 2 paradas. Não, esse ano não vai ser, esse ano teve dois eventos voltados para os LGBTs esse ano, mas a exceção, não vai ser regra. Porque eu tenho absoluta certeza que a Associação Viva a Diversidade, por tudo que aconteceu e que fizeram, não terá condições de ter um grito da diversidade o ano que vem. Eu estou muito pessimista em relação a isso. E parte foi por conta do pessoal da própria associação, que não ouviu. Eu dei conselho, gente, temos que dar mais abertura para as pessoas trans. Temos que dar mais, temos que ser mais independente de prefeitura. Não me ouviram. E agora estão colhendo os frutos dessa situação toda. Vamos ter que, eu falei para o pessoal, falei assim, gente, vamos criar vaquinha online, vamos criar canal canal de parcerias com empresas, porque geralmente empresas querem fazer palestras sobre diversidade e procuram associações de diversidade sexual para falar sobre o assunto. E não teve essa iniciativa. E eu falei, o ano passado eu não consegui participar de quase nenhuma reunião. E quando teve reunião e eu participei, eu não conseguia falar. Eu era praticamente ouvinte. E isso é muito triste. Eu estou colocando essa situação. Ao vivo, numa live que vai para podcast, que vai para tudo, para que todos nós de movimento social começamos a ter um pouquinho de entendimento de que o movimento social tem que ser um movimento que tem que estar aberto e próximo das pessoas. E não achar, e não pensar por elas, não falar por elas, sem ouvi-las. Né? E isso vale tanto para movimento social como para governo também. O caso que aconteceu da Coordenadoria de Diversidade de Diadema, de não nos ouvir, de não nos procurar. E aí eu vejo assim algumas pessoas que vão participar, que estavam com a gente, que vão estar lá nesse evento. Alguns por uma questão de representatividade normal, e outros por uma questão realmente de oportunismo. E isso me entristece bastante. O que eu temo é que, assim, os movimentos que estão sendo feitos na cidade querem colocar os jovens, a juventude, a cultura da nossa cidade sob um controle estatal. E justificar, por exemplo, ações como as iniciativas que estão se fazendo de combate a pancadões, de criminalização do funk. E isso vai chegar um momento que nós estaremos numa situação muito perigosa. Então, gente, terminando aqui esse Castor FM 14,
E não, assim, é diferente porque esse pedaço final é quase como um desabafo. Mas eu digo para vocês com muito carinho, a gente, quando se une para fazer algo grande, nós fazemos algo enorme. E quando fazemos isso, significa que não é apenas para movimento LGBT, é movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento negro, né? Movimento indígena, quilombola, movimento sindical, todos os movimentos coletivos, de interesse coletivo no nosso país. A gente precisa ter esse entendimento, porque nós temos que ter em voga essa noção de que nós temos que mudar o nosso mundo para melhor, sempre. Bem, gente, então, encerrar aqui exatamente às 10 horas e 11 minutos, passou um pouquinho do horário, mas eu digo para vocês, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, e até sábado que vem, com mais um episódio de Castor FM. Um beijo! Mua!